Amantes do xadrez, nessa partida aqui eu vou analisar minhas jogadas aqui. Your opponent recap. Smart stuff. Vamos lá. Eu comecei com C4, abertura inglesa, né? Ele respondeu com cavalo F6. Eu joguei D4. Ele jogou G6. Eu joguei cavalo C3, a típica abertura inglesa. E ele veio com bispo G7. Eu joguei E4. Ele rocou. E5. É claro que ele tá ficando sem casas pro cavalo dele. E aí ele cometeu esse erro, né? De colocar o cavalo dele em H5, onde o cavalo dele fica trancado. Eu vi na hora. Lancei logo G4. Ele voltou para F6. Tomei. Ele tomou com peão de E. Aí eu joguei bispo E3. Ele veio com torre E8. Eu joguei essa dama para D2 já pensando numa troca de bispos, né, para tirar a defesa do rei dele. Ele veio com D6. Eu roquei grande, é claro, pensando em atacar ele pela ala do rei, né? E ele capturou o meu peãozinho de G4. Aí eu joguei F3, expulsando o bispo. E ele foi com o bispo para E6. E aí eu fui pro meu plano de trocar os bispos, ele não quis. E eu avancei o meu peão, né? Atacando ele na ala do rei. Com H4. O melhor ali falar que é cavalo G. Cavalo H3, mas eu achei um lance bom também. Ele voltou com o bispo para G7. Eu não quis tomar, a máquina disse que é o melhor lance, mas eu preferi avançar o meu peão para H5. Ele tomou, retomei, avançou o peão, né? Porque ele sabe que vai, se ele tomasse, abriria ali a ala do rei. E eu continuei atacando, né? Com F4. Ele avançou novamente e eu lancei esse lance brilhante aqui, que é o cavalo. Eu também vi na hora o cavalo F3, porque ele não pode tomar, que ele toma um mate em 2 aqui. Porque se ele toma o cavalo, torre G1, ele vai cobrir de bispo G4, e eu tomo com a torre e acabou o jogo. Então ele viu, jogou bispo F5, eu joguei bispo D3. Aí depois na revisão eu vi que tinha outro lance melhor, seria torre G1. Por quê?
Se ele tomar, quer dizer, tá cravado aqui, não pode, né? E aí ele faria qualquer outro lance, ó. Aqui a setinha diz que seria até sacrificar o bispo. Mas se ele faz qualquer outro lance, por exemplo, esse aqui, cavalo C6, eu sacrificaria minha torre, que é outro brilhante que eu vi depois. Ele tomaria. E aí, esse aqui que a máquina disse que é outro brilhante, ameaçando o mate. O que ele tinha que fazer? Cobrir de peão, que ao mesmo tempo dá suporte ao bispo e tranca o meu bispo. E eu vi depois torre, não é torre, cavalo G5, outro brilhante, que gambitaria o cavalo, porém ele tinha que, para não tomar mate, tinha que dar a dama, e aí seguia, né? Só que, uma hora eu ia dar mate, mas demoraria muitos lances. Eu não vi toda essa sequência, né? Mas quando eu fui fazendo os lances, eu fui vendo, e principalmente esses lances de torre aqui, de brilhantes, eu fui vendo, né? Mas na hora também eu vi que tava ganho, eu já joguei muito rápido. Se eu analisasse mais, eu veria esses lances. Como eu vi em pouco tempo, então se eu analisasse um pouco mais, eu veria esses lances. Mas eu vi que tava ganho, joguei rápido. Então, depois eu joguei, depois do cavalo F3 brilhante, eu joguei o bispo aqui em D3 mesmo, ele tomou, eu tomei de torre, ele tirou o rei, eu recolhi o cavalo, aqui é uma imprecisão, disse que o melhor seria H4, o cavalo H4, eu fui para cavalo H2, também não é um lance tão ruim assim. Ele foi com torre G8 e eu coloquei a torre na coluna G1, já pensando em atacar essa coluna aqui que tá, o rei dele tá muito exposto. Eu dobrei, foi um lance bom. E aí ele veio com a dama tentando trocar, porque viu que o ataque está muito forte, né? Foi um erro, mas ele tentou trocar para não levar esse ataque. E eu continuei atacando com dama F6. Ele cobriu, aqui falou em precisão, eu acho que foi um erro. Mas também ele está numa situação muito difícil aqui. É difícil encontrar um lance para não ficar pior. Então aqui mostra uma imprecisão. Aqui fala que o certo era jogar peão H6, mas eu joguei cavalo G4, tentando abrir as linhas, né? Foi uma imprecisão também, mas eu não achei tão ruim porque abre linhas, então de um jeito ou de outro força o mate. Então ele não tomou, ele viu que ia abrir linhas, que ficaria ruim do mesmo jeito, jogou um cavalo C6 também, que é um erro. E aí eu joguei cavalo. Aqui eu já vi que tava ganho. Muito ganho. Né? Mate em 3. Cavalo E3. Ele veio com o único lance que ele tinha. Cavalo D. Cavalo toma D4. Porque ele aqui ele dá um duplo. Porém eu tenho meu cavalo de C3 tá protegendo, né? Tá guardando a casa de E2. Então, aqui eu já tinha visto o mate já. Então, eu joguei torre, toma G7. Ele veio com o lance que eu já sabia que ele ia fazer, que era o único.
de E2, cavalo E2, eu tomei com meu cavalo de C e ele tomou também um único lance, tomou a torre e mate. E é isso. Essa foi a partida, foi uma partida muito boa contra esse adversário russo, né? E só poderia ter mais brilhantes, né? Porém, eu calculei muito rápido e aí acabei deixando passar uns lances, mais uns 3 lances brilhantes, mas valeu, né? Foi um bom jogo. E também com aqueles lances, tipo assim, tinha que calcular muito lá na frente, porque ia demorar mais o mate. Aqui acabou sendo até mais rápido o mate. Então, valeu. Essa foi a partida. E até a próxima.